Alô, muito bom dia, amigos espíritas, irmãos, irmãs, colegas, aqui da página Espírito Imortal, que agora, como não tínhamos o título disponível, colocamos como Sendo Espírita. Você acha nossa página no @Sendo Espírita no Facebook, que é bem interessante, né? Este exercício de sermos espíritas. Então, primeiramente, vamos pedir a bênção do nosso Jesus, nosso Pai Criador, com a permissão de Deus. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o Espiritismo e divulgar um pouquinho sobre o Espiritismo. Nós temos os estudos, né, do Livro dos Espíritos que prosseguem. Alguns momentos estivemos aí distantes, estamos no número 2, né, vamos continuar sim. Mas também teremos outros temas, né, para não ficar também muito cansativo, né, para você que se interessa pela doutrina espírita, né, pelo espiritismo. Então, nós estamos aqui ao vivo, pela página do Espiritismo, aqui pela página, esta página que citamos, e eu escolhi um texto para ilustrar essa questão de sermos espíritas e de estarmos reencarnados por algum motivo. Até foi o tema do nosso estudo ontem no grupo Harmonia e Luz, ao qual faço parte, né, a reencarnação. Do livro, vou mostrar o livro para você aqui, né? Deixa eu só colocar aqui na página certinho aqui para que eu possa também ver a angulação do livro, para que você possa ter também noção, né, do que ele é, qual é o livro. O livro é Tesouros Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, a psicografia, e pelo espírito Joana de Ângeles. Tesouros Libertadores, porque nós entenderemos que a nossa evolução vai nos libertar do sofrimento, da infelicidade e das coisas negativas, das ansiedades, das angústias, da solidão, das incompreensões, de todos os medos, dos problemas que nós temos, e todos os temos, né? Todos passamos por isso regularmente, diariamente. Ao acordar, né? Uma colega disse ontem, né? Falando, cada um lê a gente lê um trechinho, cada um fala sobre a sua visão sobre aquele texto, depois a gente conversa sobre isso. E um dos pontos foi disso, que a cada dia devemos agradecer a Deus por ter voltado ao corpo e por termos a oportunidade de estarmos com esta ferramenta, né, que se transforma, a carne, né, que se transforma para nos manifestarmos. Podemos dar bom dia para os filhos que estão aqui precisando de nós, as nossas esposas e esposos, a nossa família e outras situações que precisam da nossa ação aqui no mundo físico. Então, sempre podemos recomeçar de um jeito diferente, né? Até tem um filme que eram todos os dias iguais, porque ele voltava sempre para o mesmo dia, e aí ele sempre começava de um jeito diferente. É muito interessante para nós também essa questão de recomeçarmos, né? A rotina do dia, né? As horas são as mesmas em dias diferentes. Então o livro é esse aqui, né? Vou mostrar o livro aqui, né? Ver se você consegue ver aqui. Vou segurar ele. Aqui tem a capa, né? Esse livro aqui eu comprei numa palestra do Divaldo Franco. Tenho inclusive a assinatura do Divaldo Franco aqui, que não assina outra coisa que não sejam os seus livros, né? Porque ele disse: eu não sou artista, né? Eu sou apenas, né, um colaborador da doutrina espírita, muito querido, muito humilde, né? E aí eu fiquei lá, ele dessa vez assinou, né? Quando eu era guri, eu pedi para ele assinar no papel, ele me disse isso. Eu disse: não vou assinar no papel porque eu não sou artista, né? Aí com toda a humildade e com razão, né? E aí depois de mais de 30 anos, na segunda vez que eu fui assisti-lo, ele assinou. E na parte 8, as más inclinações. O grande poeta latino Terêncio afirmou com espontaneidade há quase 20 séculos: nada humano é estranho para mim. Embora aparentemente audaciosa a conceituação, ela encontra ressonância na realidade em face da existência das más inclinações, que são heranças arquetípicas do processo evolutivo das criaturas humanas. Essa afirmativa deixa transparecer quanto o nobre poeta conheceu de perto na sua trajetória a respeito dos comportamentos dos indivíduos e da sociedade do seu tempo. É natural, portanto, que assim suceda,
tendo-se em vista os arquivos ancestrais das experiências passadas impressas no inconsciente do espírito imortal, nos quais se encontram ainda predominantes o instinto ou os instintos primários que o levam a cometer equívocos lamentáveis, mesmo quando se encontra equipado de bons sentimentos e de conhecimentos em torno da responsabilidade perante a consciência. As tendências perturbadoras, sempre que disparado algum gatilho emocional, resumam dos arcanos profundos do ser e induzem-no, neste momento infeliz, invigilante, a agir de maneira agressiva, incorreta e perturbadora, gerando consequências em forma de danos que exigem reparação, mudança de atitude, recomeço emocional e moral. É graças a essas perseverantes energias negativas que muitos comprometimentos funestos instalam-se na conduta individual e coletiva e geram abismos desastrosos no dia a dia da sociedade. Pessoas corretas na aparência, insuspeitas e gentis, de um para outro momento alteram a maneira de conduzir-se, permitindo-se lamentáveis ações morais e espirituais que as fazem resvalar para níveis ultrajantes. Indivíduos que combatem os erros sociais, as condutas que consideram esdrúxulas, quase sempre são surpreendidos exatamente nesses desaires que os atormentam interiormente, ocultos que permaneciam sob a máscara exterior. Não seja, pois, de estranhar que todo o mal combatido com veemência e intolerância encontra-se íncito neste puritano que se detesta inconscientemente e procura punir nos outros a chaga que carrega como ferida aberta nos sentimentos em processo de transferência para os demais. Quando a sombra insidiosa e multifacetada não sofre o enfrentamento de maneira correta e consciente, o ser real, sempre quando confrontado com o que oculta, desvela-se, dá lugar à expansão dos conflitos mal contidos. É de relevante importância a constante autoanálise, de modo a preservar-se a vigilância moral nos atos, reflexionar-se com cuidado ante os desafios, de modo a conduzir-se com retidão possível, sem as manobras do ego ditador. A conquista do bem-estar é efeito natural dos hábitos salutares gerados na mente voltada para o culto à edificação moral, mediante o reconhecimento da própria fragilidade, sempre ameaçada pelas injunções do cotidiano. E depois continua aqui, né? Eu vou continuar lendo, eu vou comentar um pouquinho para que não fique muito extenso, mas é muito interessante, né, essa questão. Inclusive comentamos isso ontem. Isso que Jesus dizia, não julgueis, porque na mesma medida que julgardes, sereis julgados. Ou seja, sempre que há um radicalismo, um extremismo, né, um exagero da nossa parte com relação ao outro e não com relação a nós mesmos, há às vezes uma autocensura velada e transferida para o outro. Nós estamos sendo hipócritas velados. Amar é a necessidade que temos para aprender. Se tivermos o mínimo de humildade e de fé, saberemos que a reencarnação nos permitiu esquecer as nossas mazelas morais de outras encarnações, né, os nossos desvios morais. Porque se estamos num mundo de provas e expiações, é certo que temos dívidas kármicas, ou da lei de causa e efeito, e que já estão sendo pagas, sim, não somente pelo sofrimento, mas pela consciência do bem e pela ação no bem. Mas aí ao ponto de achar que já estamos num ponto de perfeição, de supremacia moral, de santidade, é uma ilusão e um risco de nos tornarmos fascinados. Por mais tempo que estejamos trabalhando numa casa espírita, que aqui falo para os espíritas cristãos que somos, e espíritas só existem espíritas que seguem a linha de Allan Kardec, são kardecistas, portanto, o resto é espiritualismo, como temos comentado, né? Portanto, falo como exposição de mim próprio, como estudo pessoal. O recomeçar todos os dias e percebo em mim a disponibilidade de começar
pontos diferentes na manutenção da energia positiva que queremos ter, independente do turbilhão de coisas que acontecem ao nosso redor, no mundo de provas e expiações. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições diversas. Acordar. Para quem tem saúde, levantar-se da cama é fácil, mas para quem não tem, não é. E podemos chegar a isso à medida que o tempo passa. Mexer o braço, mexer a mão, abrir os olhos, escovar os dentes, são aflições pequenas que ainda talvez não tenhamos e talvez nem venhamos a ter, mas conhecemos quem tem. Conhecemos as aflições da necessidade do dia a dia, temos que ir para o trabalho, temos que ir para a escola, levar os filhos, temos que nos preocupar com as questões do dia a dia, temos que atender pessoas, clientes, temos que sobreviver e com equilíbrio emocional. Teremos tentações pelo caminho, encontraremos pessoas de bom caráter, de mau caráter. Nós agiremos com bom caráter ou com mau caráter de acordo com aquela nossa lapidação já intelectual e moral, ética na relação que temos e na compreensão de fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que recebêssemos, né, de receber, fazer ao semelhante, né? E assim, dentro desta realidade toda, dentro da meta colocada para a nossa reencarnação, entenderemos que quando Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo, significa que o seu reino, que não era deste mundo, nos põe como meta da reencarnação, de voltarmos à carne, principalmente nesta época de final dos tempos, aonde vai mudar aí a vibração do planeta Terra para um mundo de regenerados, de elevar-nos espiritualmente. Elevar-nos espiritualmente significa perdoar. Significa perdoar de uma maneira mais ostensiva. Significa retirar de si o cinismo, o sentimento de vingança, quando nós mostramos para aqueles que temos conflitos morais, e às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes até, diria, na família, os mais profundos, que somos vencedores ou que somos vítimas de uma ação negativa deles e por isso, né, impedimos que ele nos ame, impedimos-nos de amá-los e agimos aí com negatividade no sentido de cobrar, né, atitudes do passado do outro, quando não cobramos mais de nós mesmos, né? Então todos nós estamos expostos a esses conflitos, como disse a Joana de Ângeles aqui, e precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes, né, do auge, né, da nossa pseudo-santidade, ou discursos muito bem construídos, com palavras muito bem colocadas, com a perfeição de contextos, de dados, né, com a perfeição, né, de fórmulas linguísticas, como disse o apóstolo Paulo. Se não tiver o amor, se não tiver a compreensão de que é preciso aplicar tudo isso em nós, né, de nada serve. Né, nos levará de qualquer forma, pior ainda, né, ao abismo dos falsos cristos e falsos profetas. Cada um é seu próprio templo. Então, o Espiritismo não emite sentenças, o Espiritismo não emite cobranças, o Espiritismo não emite julgamentos, o Espiritismo emite irradiação de amor, aonde você precisa encontrar-se consigo mesmo para poder resgatar-se do mundo, vencer o seu mundo interior, encontrar em si o Deus interior que está dentro de si e firmar-se nisso, estabilizar-se nisso, independente das tempestades ao seu redor, como Jesus ensinou aos apóstolos na barca, né, enquanto ele descansava, a tempestade acontecia, os apóstolos se apavoraram. Ter a certeza de que o corpo é uma ferramenta e que você, utilizando-o com seriedade, ele é sagrado, e as energias que você recebeu para elevar-se espiritualmente nesta reencarnação serão abençoadas pela lei de causa e efeito, com a certeza de uma ciência absolutamente justa, que é a justiça de Deus. A paciência em agir e receber de acordo com aquilo que você realmente merece, pelo seu esforço físico, pelo seu esforço mental e pelo seu esforço emocional, pela oração, pela vigília, pelo pedido de perdão, pela humildade, ou seja, você perdoar a si mesmo e pedir-se, né, para que seja perdoado e recomeçar todos os dias, como disse no texto, né, em caso de um deslize.
maior ou menor, mas que sempre terão gravidades de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com o seu estágio de espírito imortal em evolução. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, porque nós buscamos naturalmente a felicidade, nos aproximamos de Deus à medida que estamos nos tornando mais completos, no sentido de sermos maiores conhecedores da sua lei, no sentido de conhecermos mais os seus poderes, no sentido de termos a certeza de que não podemos fugir aos nossos compromissos e que devemos ser mais sérios e ao mesmo tempo mais profundos, e mais sérios e mais profundos nos tornaremos mais eficazes nas ações de conquistas pessoais e conquistas públicas, e que isso nos responsabiliza com a sociedade que vivemos, com o exemplo que damos e com a personalidade que temos e assim por diante. Caso contrário, sempre teremos oportunidade de recomeçar, sempre. Mas às vezes o recomeço se torna mais complexo, mais difícil, mais cansativo, mais distante do objetivo, porque ao filho rebelde é necessário, né, uma corrigenda mais disciplinadora. E é esta a pedagogia de um pai amoroso, não a da dor, não a do sofrimento, mas a da restrição da liberdade, da restrição da ação das suas potencialidades, para que você possa aprender a coordenar esta força e usar as suas potencialidades na medida correta do bem. E à medida que isso cresce, como Jesus Cristo exemplificou, sendo ele o filho do homem, ou seja, né, o homem mais maduro que atingiria o planeta Terra, nos antecipando o futuro do que nós poderemos atingir como terráqueos, sejamos vindos de outros planetas ou aqui da Terra mesmo, como exilados ou não, reencarnados em corpos físicos, o que atingiremos com a evolução genética e espiritual, principalmente espiritual e depois genética, né? Até mesmo fazendo o milagre da cura, pela ciência e pela evolução do ser. Então, tudo que nos torna melhores, nos torna um pouco mais felizes, né? Tudo que nos torna melhores com relação ao nosso semelhante nos torna um pouco mais felizes, e o nosso objetivo é a evolução espiritual. Tá bom? O resto nos será dado por acréscimo. Muito obrigado, Deus nos abençoe, até a próxima.